Então, agora, nós vamos falar da equação fracionária com uma incógnita. O que seria uma equação fracionária? Uma equação fracionária é quando tem pelo menos uma incógnita no denominador sempre fora do radical. Ou seja, o x está na parte de baixo aqui de uma fração, ele está dividindo. Eu tenho uma fração e tenho x embaixo. Então, eu posso ter uma equação fracionária, porque eu tenho x embaixo e tenho um símbolo de igual. Se eu tenho o x embaixo e um símbolo de igual, eu tenho uma equação fracionária. Ó, tenho x embaixo e tenho o símbolo de igual. Eu tenho uma equação fracionária. Só que aqui o maior expoente é 2. É um x ao quadrado, certo? Então, essa aqui é do segundo grau. Essa equação fracionária aqui é do primeiro grau. Essa equação fracionária aqui, ó, é do terceiro grau. E essa aqui também é do primeiro grau. Então, para ter uma equação fracionária, eu tenho que ter uma igualdade, né? E um dos membros eu preciso ter o x embaixo. Poderia ser só desse tipo aqui. 2 sobre x é igual a 5. Eu tenho aqui uma equação fracionária, que o x está embaixo, tá? Então, é isso que é uma equação fracionária. Bem simplesinho. Então, aqui no próximo exemplo, que é para nós resolver, marque um x nas sentenças que representam equações fracionárias com uma incógnita. Por que com uma incógnita? Que a gente vai usar somente uma letra. Eu poderia ter equação fracionária, ó, com duas incógnitas, daria bem mais serviço, certo? Mas nós vamos trabalhar com uma incógnita, só uma letra. Pode ser A, B, C, mas vai ter somente uma letra. Ou seja, com uma incógnita. Olhando aqui, x mais 2 é igual a 3 menos 4x. Eu tenho uma igualdade, eu tenho uma equação. Porém, ela não é fracionária, porque eu não tenho x embaixo. Eu tenho que ter um x no denominador da fração, certo? Então, ela não é fracionária aquela. Essa aqui, opa, essa, ó, eu tenho x embaixo e tenho uma igualdade. Então, essa aqui é uma equação fracionária. Tenho x embaixo e tenho uma igualdade. Essa aqui também é uma equação fracionária. Ó, tenho uma igualdade, tenho a letra, porém eu não tenho a fração com uma letra embaixo. Então, isso aqui não é uma equação fracionária, beleza? Então, as únicas que eram equação fracionária eram essas duas aqui. Só que aqui na equação fracionária, a gente vai perceber o quê? Que aqui embaixo tem um valorzinho que não pode dar. Ou seja, o x nunca pode ser. Aqui embaixo eu não posso ter zero, certo? Então eu não posso ter zero, por quê? Eu não existe divisão por zero. Então eu tenho que cuidar que o número aqui de baixo, ele só não vai poder ser um número que torne o x zero. Nesse caso aqui, ó, aqui embaixo eu não posso ter zero. Então aqui o x tem que ser diferente de zero. Aqui o x tem que ser diferente de zero. X menos 3. Que número que eu tenho que colocar aqui que vai dar zero? Se eu pôr zero, ó, 0 menos 3 pode ser. Eu só não posso ter aqui o quê? O x tem que ser diferente de 3 positivo. Porque 3 positivo menos 3 vai dar zero. Então tem uma restrição para essas equações fracionárias. Embaixo eu não posso ter zero. Aqui, ó, nessa aqui, ó, o x tem que ser diferente de zero também, certo? Ó, porque aqui eu não posso ter zero aqui. Beleza? E aqui, ó, que número que eu não posso ter aqui que eu vou somar com 2 que vai dar zero? Então aqui também tem um número especial que eu posso por aqui dizer que o x tem que ser diferente dele. Então nesse caso aqui ele vai ter duas restrições. Ele não pode ser zero e ele não pode ser um número que gera aqui menos 2, né? Então que número que eu elevo ao cubo que chega a menos 2? Vai dar uma fraçãozinha aqui, certo?
Mas não vamos complicar aqui tanto. O exemplo 2 diz assim: determine o valor de x que não pode assumir nas equações fracionárias a seguir. Eu preciso descobrir o número que o x não pode ser, porque ali embaixo não pode dar zero. Então, aqui, que número que eu tenho que colocar aqui? Que número que eu não posso colocar aqui que vai dar zero? Se eu pôr 8, 8 menos 9 dá menos 1, não dá zero. Se eu pôr 0, 0 menos 9 dá menos 9. Se eu pôr 9, 9 menos 9 dá zero. Então, o x tem que ser diferente de 9 positivo. Então, o x não pode ser 9. Ele pode ser qualquer outro número, menos 9. Aqui, ó, eu tenho 3 menos x. Que número que eu tenho que colocar no lugar desse x aqui que vai dar zero? Que número que eu coloco aqui que dá zero? 3. 3 menos 3 dá zero. Então, aqui eu tenho que dizer que o x também tem que ser diferente de 3. Ele pode ser qualquer número, ele só não pode ser 3. E aqui embaixo, não tem somando, não está subtraindo. Então, o único número que eu vou colocar aqui embaixo, que vai dar zero, é o próprio zero. Então, nesse caso, o x tem que ser diferente de zero. Então, quando ele quer que determine o valor que o x não pode assumir, vocês têm que olhar na parte de baixo da fração fracionária e ver que número que eu coloco ali e faz virar zero. Se eu saber o número que eu coloco ali e faz virar zero a parte de baixo, eu tenho que dizer que o x tem que ser diferente daquele número que eu tenho que colocar ali embaixo. Porque ali embaixo não pode dar zero. Beleza? Agora, o exemplo 3. Determine o valor de x nas equações fracionárias a seguir. Agora ele quer que a gente descubra o valor do x. Como que eu vou fazer isso? Eu vou resolver essa equação. Aqui não vai ter espaço para resolver. Então, eu vou mudar a minha tela para cá. E aqui eu vou resolver junto com vocês o exemplo 3. Eu quero só o exemplo 3 aqui. Deixa eu cortar ele aqui. E vamos descobrir o valor do x aqui. Na letra A. Na letra A, nós temos o quê? Nós temos 10 sobre x menos 9 é igual a 5. Eu vou precisar achar o valor do x. Como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou pegar essa parte que está dividindo 10 e vou passar lá em cima multiplicando 5. Então, o x vai multiplicar o 5 e o menos 9 vai multiplicar o 5. Por isso que o professor colocou entre parênteses. Porque a gente precisa fazer a distributiva desse valor. Então, aqui vai ter 10, que vai ser igual 5 vezes x, 5x. 5 vezes menos 9. 5 vezes menos 9 mais com menos dá menos. 5 vezes 9 é 45. Agora eu vou pegar esse 45 aqui, que está diminuindo, e vou passar aqui para o outro lado, somando com o 10. E do outro lado eu vou deixar somente o x, porque eu quero achar o valor do x. De um lado eu deixo o x juntinho com o número que ele tem, do outro lado eu deixo os números que não tem x. Então, 10 mais 45 vai dar 55, é igual a 5x. Eu quero o valor de x, de 1x, não de 5. Então, esse 5 que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter 55 divididos por 5, que vai dar igual a quanto? 5 divididos por 5, 1. 5 divididos por 5, 1. Então, nesse caso, x é igual a 11. Então, eu resolvo normal, igual eu resolvi as outras, jogando o x de um lado, os números do outro. Só que o problema é que o x que está aqui embaixo, toda essa parte que está aqui embaixo, eu tenho que passar multiplicando a parte de
cima do outro lado, tá? Aqui, ó, na letra B, nós temos 9 sobre 3 menos x é igual a 2 sobre x. Quero resolver. Isso aqui que está dividindo, vou passar aqui em cima multiplicando. Isso aqui que está dividindo, vou passar aqui em cima multiplicando também. Então, vai ficar 9 vezes x é igual a 2 vezes tudo que está aqui embaixo. 3 menos x, certo? Tem que multiplicar o 2 por todos os que estavam lá embaixo. 9 vezes x dá 9x. 2 vezes 3 é 6. 2 vezes menos x é menos 2x. Agora eu vou pegar esse menos 2x e vou passar junto com o 9. Vai ficar 9x. O menos 2x que estava diminuindo vem para cá somando. Vai ser igual a 6. 9 com 2 dá 11. Repito, x, 11x é igual a 6. Agora eu vou pegar esse 11 que está multiplicando x e vou passar dividindo. Aqui não dá uma divisão exata, não dá para simplificar. Então, o x é igual a 6 sobre 11 avos, tá? 6 sobre 11. Então, pronto, resolvi mais esse probleminha aqui. A mesma coisa eu vou fazer na letra C. Eu tenho 6 sobre x mais 2 é igual a 5 sobre x. Vou pegar o x daqui de baixo e vai multiplicar o 6 lá em cima. Vai ficar 6 vezes x. Vou pegar o x mais 2 aqui de baixo e vou multiplicar o 5 ali de cima. Vai ficar 5 vezes x mais 2. 6 vezes x vai dar 6x. 5 vezes x dá 5x. 5 vezes 2 dá 10. Vou pegar esse 5x e vou passar para o outro lado, diminuindo 6. Por quê? Porque ele estava somando aqui. Vem para cá, diminuindo. Tenho 6 e devo 5, sobra 1x, ou só sobra x. E do outro lado só ficou 10. Então, nesse caso aqui, o x é igual a 10, certo? Então, a parte da equação fracionária que eu vou cobrar de vocês na prova é para achar o valor do x nesse estilo, para ver qual que é o valor que o x não pode ser lá embaixo. Ó, se eu olhar aqui, que número que o x não pode ser? Ele não pode ser 9. Então, aqui o x tem que ser diferente de 9. Se eu olhar aqui, o x não pode ser o quê? O x não pode ser 3, ele tem que ser diferente de 3. E aqui ele não pode ser 0, então ele tem que ser diferente de 3 e diferente de 0. Aqui, ó, olhando aqui, ele não pode ser o quê? Menos 2. O x tem que ser diferente de menos 2 e aqui ele não pode ser 0, ele tem que ser diferente de 0. Então, eu vou cobrar para vocês me dizer o que o x não pode ser, como que vocês vão achar o x e quando que ela é uma equação fracionária. Quando que ela é uma equação fracionária mesmo? Quando eu tenho x embaixo da fração, eu tenho um x no denominador e ele não pode estar dentro da raiz, dentro de um radical. Eu não posso ter isso aqui, ó. Não posso. Não posso ter um x dentro de um radical. Daí ela não vai ser uma equação fracionária. Isso aqui não pode ter. Beleza?